Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui no clima de Halloween para indicar livros de terror para todos os gostos. Eu sei que muita gente fala que não gosta de ler terror, mas aqui tem muito livro, gente. Vai ser um vídeo recheado. Eu acho que esse vai ser o maior, assim, nesse tema no canal. Já tem 12 livros de terror psicológico, 12 livros de 13 livros de terror. Esse aqui é um apanhado geral com muitas dicas. Então eu coloquei terror no título, mas claro, né? Nem todos esses livros vão dar medo, mas todos eles têm esse elemento do terror, horror, algum mistério, suspense. Então vamos lá, eu separei para ficar mais legal em várias categorias. Por exemplo, aqui neste vídeo vocês terão terror clássico, terror contemporâneo, terror real, terror sobrenatural, terror de ficção científica, terror com zumbis, terror com ETs, terror isolados, terror casa maligna, terror gótico, terror um conto, terror no espaço, terror pouco conhecido, terror e loucura, terror psicológico, terror juvenil, terror pós-apocalíptico, terror brasileiro, terror para o Halloween, fonte do terror, terror quero ler. Já falei todos para vocês só terem um gostinho do que virá por aí, então tá muito recheado, tá? Vamos começar esse vídeo, só aquele aviso antes. Tudo que eu mencionar vai estar aqui embaixo no box de informações, com os respectivos links para a Amazon. Vocês já sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam muito o canal, entrando por esses links na Amazon, fazendo qualquer compra dentro da Amazon. Então, muito obrigada a todo mundo que contribui pelos links, isso é realmente muito importante. É uma das principais formas de monetizar o canal, né, de rendimento do canal. E também, se você gostou do vídeo, não esquece já de curtir, se inscrever para receber tudo aí em primeira mão. E vamos lá para os livros. Vou só deixar aquela perguntinha antes de passar para a primeira categoria. Me conta aqui embaixo, não deixe de contar, qual é o seu livro de terror favorito ou qual você quer muito ler. Tá? Então bora lá agora. Eu vou começar com algumas obviedades, né? Com coisas que eu falo bastante por aqui. Então, primeira categoria é terror clássico. Eu não tinha como escolher outro que não Drácula. Esse é o meu grande clássico favorito, entre muitos clássicos que eu amo, mas esse aqui tem um local especial no meu coração. Eu realmente acho um livro sensacional. Tanto por trazer o grande vilão da literatura, Drácula, imortalizado para sempre pelo Bram Stoker, tornou-se realmente referência, sinônimo de vampiro. E aqui você vai ter acesso à fonte original. Às vezes é tudo diluído com o passar do tempo. E se você nunca leu o original, você às vezes pode ter até uma ideia diferente. E esse aqui é um livro incrível em ambientação, em personagens, em narrativa, no desenvolvimento. Temos muitos personagens legais. Eu falei do Drácula, mas o Van Helsing também é um grande personagem criado e aparecendo aqui pela primeira vez. É um livro que tem um embate muito interessante entre ciência e sobrenatural, com mistério, com muita aventura, com os heróis da história, com uma protagonista feminina incrível, que é a Mina Harker. Se você nunca leu o original, dê uma chance, realmente um livro extremamente envolvente e até rápido de ler, tá? Não precisa ter medo, por ser um clássico. Eu tenho certeza que se você gosta de suspense e terror, vai fundo que você vai amar. Terror contemporâneo, gente, não tem como eu fugir, tá? Esse é o meu grande livro favorito de terror e eu estou falando de It, a Coisa. Recentemente saiu alguns vídeos do Stephen King aqui no canal, tanto resenha quanto meu top 5 favoritos dele, e vocês sabem bem que esse aqui é o meu favorito de todos. Um dos grandes títulos do terror contemporâneo, publicado na década de 80, traz personagens incríveis e vai muito além do terror, como eu costumo falar. Tem muita coisa incrível aqui, lealdade, amizade acima de tudo, coragem. É um livro divertido até em alguns sentidos, né? Porque a interação entre esses garotos, entre esse grupo de garotos é sensacional. Então sim, é uma grande luta entre bem e mal. Temos um dos grandes vilões da literatura contemporânea, o Pennywise, o It, a Coisa. E o livro é muito mais do que você pensa à primeira vista, tá? Ele é realmente muito aprofundado. Você não sabe o que esperar, você fica naquela expectativa, você se torna amigo dos personagens e os acompanha tanto crianças quanto adultos, entremeando essas histórias até o grande clímax aqui. E vamos para o terror real. E aqui eu me refiro a um livro puramente amparado na questão real da coisa, né, gente? Na realidade. Um dos tipos mais aterrorizantes de terror, né? Aquela realidade que nos assombra. E eu escolhi Cabo do Medo, do John MacDonald. É um livro que já também foi muito popularizado por conta da adaptação, especialmente a com Robert De Niro. Temos também um terror psicológico aqui permeando essa história,
um homem que tenta proteger sua família de um grande psicopata que está sempre ali na área, sempre rondando. Você nunca sabe se está livre dessa vigilância constante de um criminoso impiedoso. Então eu imagino que esse é um dos piores tipos de medo, sabe? Esse desamparo, essa tentativa de proteger quem você ama e não saber de onde o perigo vem, de onde ele pode vir e o que pode acontecer com as pessoas que são mais caras e que você mais ama no mundo. Eu realmente adoro Cabo do Medo. Assim como esses livros que eu já mostrei aqui, todos eles têm vídeo no canal e vários do que eu vou mencionar aqui já tem vídeo no canal, caso você queira saber um pouquinho mais sobre essas histórias. Eu vou parecer um pouco repetitiva, mas pra mim não tem outro. Como representante de terror sobrenatural, um dos principais títulos, aliás, o único deste autor que está presente nos 1001 livros para ler antes de morrer, então pode tornar-se um pouco repetitivo, mas ainda temos muitas dicas pela frente e eu estou falando de O Iluminado. Como terror sobrenatural, eu acho que esse é um dos primeiros que me vem à cabeça, possivelmente o primeiro de todos, né? O Iluminado tem muito de terror sobrenatural neste hotel Overlook, que é uma das grandes mansões assombradas. Eu quero até fazer um vídeo aqui no canal depois sobre mansões assombradas, os locais assombrados da literatura, vou adorar fazer. Mas eu ainda quero ler alguns livros pela frente. Eu tô bem cebolinha hoje, é porque eu tô cortando e tentando repetir. Mas eu tô com, não sei, algum problema na minha língua. Também tem muito de terror psicológico aqui, mas todo permeado pela questão sobrenatural da coisa, por esse poder que está ali no Hotel Overlook, numa grande nevasca, um hotel isolado, que vai tentar aprisionar os seus hóspedes, essas 3 pessoas que estão ali, e trabalhar cada vez mais ali na mente desses personagens para que eles fiquem indefesos, para que eles enlouqueçam aos poucos. Realmente a progressão psicológica levada pelo clima sobrenatural dessa história é um dos pontos fortes aqui e incrível. Vocês vão perceber que muitos dos livros que estão aqui neste vídeo se encaixam em várias categorias. Isso era um aviso que eu queria ter dado lá no começo, tá? Então o livro que eu tô colocando aqui em uma categoria se encaixa em muitas outras e eu não vou repetir. Então eu tentei escolher um para cada categoria. Agora chegamos à vez de terror de ficção científica, terror sci-fi. Um dos meus tipos de terror favoritos e alguns livros outros aqui também se encaixam nesse aspecto, mas para esse eu escolhi Invasores de Corpos, um livro que também é de ETs, que é uma das categorias aqui, por exemplo. E aqui nós temos então uma cidadezinha que vai ser assombrada pela presença de uns seres alienígenas que podem replicar as pessoas. Então é sobre não saber em quem confiar, sobre aquela pessoa que você ama há muito tempo não ser mais ela mesma. É sobre a centelha da humanidade, né, também. O que diferencia essas pessoas agora de quem elas eram, por exemplo. E claro, todo o medo aqui presente de tentar também entender o que está acontecendo e os protagonistas que vão fugir, tentar fugir pelo menos, dessa grande ameaça. Um livro que já ganhou várias adaptações incríveis. Eu adoro as adaptações desse livro, especialmente a da década de 70 com o Donald Sutherland. E mais um que já tem vídeo aqui no canal para quem quiser saber mais um pouco. Então, ficção científica aqui, com algumas teorias, hipóteses e algo vindo do espaço. Terror com zumbis é um gênero também que eu adoro, um tipo de livro que eu amo e que eu tenho alguns representantes. Eu acho até que eu já fiz, não sei se eu fiz um vídeo de terror com zumbis, mas enfim, eu tenho alguns que eu realmente gosto, só que não tem como ir para outro, gente. Eu sempre, quando preciso falar eu falo do único, o primeiro de todos, o que deu a origem aos zumbis que nós conhecemos hoje, que é uma história tão fantástica. E eu estou falando, claro, da Noite dos Mortos-Vivos, do John Russo e do Jorge Romero, que foram os 2 criadores dessa criatura da forma como a conhecemos hoje na cultura pop, né? Esses mortos-vivos que vão tentar chegar e arrancar a carne humana e contaminar as pessoas para que elas também se tornem zumbis. E esse medo da morte terrível, né? De uma criatura que está ali saindo do túmulo e andando e agora quer comer os humanos, né? Comer os seres vivos. Realmente é um dos principais cenários de terror que nós podemos imaginar. Mortos-vivos, sedentos por sangue, famintos por carne humana. E pela primeira vez aqui na Noite dos Mortos-Vivos, que também, né, são grandes adaptações, aqui eu acho que é o John Russo, né? O John Russo que trouxe aqui para a literatura, mas então, junto com o Jorge Romero, eles criaram. Na edição da Dark Side Books tem as 2 histórias, A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. E elas se passam em localidades isoladas, em que as pessoas vão precisar sobreviver da forma que podem. Também é algo que eu adoro em livros de terror, né? Quando as pessoas estão isoladas assim num canto, sem ter muito acesso, sem conseguir sair facilmente e vão precisar resistir.
E assim como muitos livros de terror, também um dos grandes problemas são os seres humanos. Terror com ETs, mais um tipo de livro que eu amo, e alguns outros aqui eu acho que também, Invasores de Corpos, por exemplo, se enquadraria, mas vamos escolher um para cada. E um dos últimos livros de terror com ETs que eu li e que eu amei foi O Apanhador de Sonhos de Stephen King. Stephen King só aparecendo aqui nesse vídeo, né, como grande mestre do terror que ele é, e como grande fã que eu sou, coloco em algumas categorias. O Apanhador de Sonhos é um livro de terror até naqueles moldes Alien, sabe? Que tem algumas partes meio nojentas, da contaminação, do contato, né, com uma espécie alienígena. Tem muitas reviravoltas nesse livro, também um teor altamente psicológico, algumas coisas que você não imagina no final. Também uma localidade isolada, que um grupo de amigos que costuma caçar na neve nesse período, mesmo período do ano específico, estão ali sem ter como sair facilmente, até que essa área vai ser completamente isolada, quarentenada por conta da invasão alienígena, e vai ser cada vez mais difícil perceber uma saída dessa situação. Realmente gostei muito desse livro do Stephen King, sobretudo, claro, da interação entre os protagonistas, que são grandes amigos de infância, e como o que eles têm ali, o que eles compartilham vai ser tão importante nessa grande provação. Terror isolados. Vários aqui já poderiam se encaixar nessa categoria, inclusive esse último também, né, o Iluminado, enfim, vários outros, A Noite dos Mortos-Vivos. Mas para terror isolados, eu escolhi também um terror de ficção científica e também um terror com ETs. E eu estou falando de O Enigma de Outro Mundo. Clássico cult já de terror, né? Esse aqui é escrito pelo John Campbell. Essa edição aqui na íntegra, porque geralmente as edições vêm sem a primeira parte, né? Ele foi publicado originalmente com a primeira parte cortada e aqui ele está na íntegra, completinho. Temos aqui um terror numa área isolada, e já ia cair meu celular agora, numa área isolada, gelada, um grupo de cientistas numa expedição científica que acabam desenterrando algo milenar, algo que está ali há muito tempo e que será, enfim, acordado, né, desperto. E aqui, similar ao Invasores de Corpos, essa criatura do Enigma de Outro Mundo consegue copiar os seres humanos. Então é aquela situação desesperadora de se estar num local isolado, não ter para onde ir e de não saber em quem você pode confiar, né? Que teste pode ser feito para saber se aquela pessoa é de fato aquela pessoa? O que pode ser feito para conter essa ameaça alienígena e tentar salvar a Terra caso essa invasão se alastre para outros cantos? E também já um clássico, é porque eu falei isso, né? Mas assim, um clássico que inspirou outros livros. Eu creio que também o Invasores de Corpos pode ter alguma inspiração aqui, né? Já que eles até se assemelham em certos aspectos. Nesse aspecto principal, né? De ser um alienígena que consegue copiar os seres humanos. Mas em outros aspectos eles realmente vão por caminhos distintos. E a história de como o autor teve a ideia para este livro é muito legal. Então, se você quiser saber, vê lá no vídeo que eu expliquei um pouquinho mais sobre o livro e sobre essa ideia que originou essa história. Terror Casa Maligna. Vamos para as Mansões Assombradas, que eu falei pra vocês que também eu amo. Gente, eu adoro o gênero terror, vocês veem, né? Vocês conseguem notar facilmente, porque vários desses tópicos aqui são livros que quando surgem eu já fico louca pra ler. Eu gosto muito de terror de Casa Assombrada, mas também não tenho para onde correr. Se é terror Casa Assombrada, vou sim falar sobre um dos principais títulos, uma das principais autoras e que também inspirou vários outros, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Entre os admiradores de Shirley Jackson, nós temos Stephen King, Neil Gaiman, o próprio Richard Matheson com seu Hell House também, que é um livro que eu tô louca para ler, que tá saindo agora pela Dark Side Books. Também um livro de Casa Assombrada. E A Assombração da Casa da Colina é um livro em que algum grupo de personagens vai passar um tempo nesta casa isolada que pode ser mal assombrada. E como essa casa vai agir sobre o psicológico dessas pessoas, né? Como eles serão afetados pela casa, a atmosfera da casa é passada de uma forma muito única e a casa é um protagonista aqui nessa história também. Tem um dos principais inícios mais famosos da literatura de terror, quando eu falo inícios é o primeiro parágrafo mesmo, e inspirou, claro, uma das grandes séries incríveis da Netflix atualmente, que é A Maldição de Hill House, do Mike Hannigan. Hannigan eu sempre confundo. A série é inspirada bem por cima, tá? No livro, não é exatamente o que tem ali na série que você vai encontrar aqui. Segundo Stephen King, tem uma frase dele aqui atrás, ele diz que é a história de Casa Mal Assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. Se você assistiu Rose Red, eu assisti na minha adolescência, eu quero muito reassistir. Acho que saiu como um filme pra TV na época, né, que o Stephen King escreveu, nunca foi livro,
mas eu gostava muito daquele filme, era um filme longo, de 4 horas, eu não lembro se era um filme ou uma minissérie, tá até na minha wishlist da Amazon, eu quero comprar pra assistir de novo. Rose Red também é inspirado na Assombração da Casa da Colina, né, e essa questão de uma casa que tem vontade própria sempre é um tema bem fascinante na literatura de terror. Vamos agora para terror gótico. Eu poderia falar sobre vários livros, mas eu escolhi um dos últimos que eu li também e que eu achei uma atmosfera tão contagiante, o tipo de sinopse que quando eu leio eu preciso ler o livro, e foi uma leitura muito prazerosa. Terror gótico, da autora Silvia Moreno Garcia, foi publicado este ano aqui no Brasil pela Dark Side Books. Ele tem toda essa atmosfera gótica no México, um gótico mexicano. A protagonista vai precisar resgatar sua prima de uma casa, uma mansão ali que fica num local bem distante, um local quase inacessível, também tipo numa colina. Ele me lembrou muito histórias de Shirley Jackson no geral, né, da Assombração da Casa da Colina, por exemplo, em alguns aspectos. E essa personagem então vai chegar numa família extremamente esquisita que guarda muitos segredos, numa casa também que parece ser uma força ali e ter algo que aprisiona todos eles, e ela também não sai muito facilmente desse local, né? Existem alguns momentos em que ela se sente presa ali e desamparada, também com aspecto psicológico, misterioso, de suspense, uma história muito gostosa e prazerosa para os fãs de livros de terror. Mas que eu diria também que não dá, assim, aquele medo. Quando eu falo fãs de livros de terror, algumas pessoas pensam, não vou ler, vou ficar com muito medo. Eu não penso muito assim, tá, gente? Eu, na verdade, me divirto com as histórias, fico curiosa, assim, pelo mistério, pelos enigmas. Então, se você curte histórias assim, ó, terror também isolados aqui, também se encaixa. Mas em terror gótico, o gótico mexicano é uma história bem legal. Terror, um conto de terror. Originalmente, eu tinha preparado um vídeo para esse mês em que eu falaria para vocês os meus contos de terror favoritos. Eu acho que eu separei 6 grandes contos de terror que eu amo, mas esse vídeo não saiu por quê? Porque eu queria reler 3 deles para gravar o vídeo. Eu precisava que o vídeo saísse do jeito que eu queria, tá, gente? Eu não consegui reler esses 3 contos, então eu vou passar esse vídeo um pouquinho para depois, mas esse vídeo vai sair. Eu realmente adoro muitos contos de terror, de autores incríveis, e eu tentei trazer esses autores aqui em outras categorias. Então eu escolhi um conto específico que desde que eu li ele ficou muito na minha cabeça, me marcou muito, e é um dos grandes contos de terror. Esse é dos que eu quero reler para gravar aquele vídeo que eu falei, né? Porque eu quero falar mais aprofundado, né? Mais profundamente, com uma mente mais fresquinha e que eu ainda não reli. Mas eu já posso deixar aqui para vocês essa grande indicação de um conto de terror clássico de um autor francês, o Guy de Maupassant, e o conto é O Orla. Eu li o Orla numa edição da LPM, eu acho, Contos Fantásticos, se eu não me engano. E, na verdade, ele tem até mais de uma expressão de conto, né? Eu acho que tem o Orla 1, o Orla 2, e tem outro conto que também se relaciona ao Orla, que é Cartas de um Louco, não lembro muito bem. Infelizmente, na época, eu não fiz vídeo para o canal, eu fiz resenha lá no blog, que não existe mais. E realmente foi um conto que ficou muito comigo, porque o protagonista desse conto é assombrado por uma presença que ele chama de o Orla, e é uma presença constante que vai o enlouquecendo aos poucos. É uma coisa que ele sente, que ele acha que está ali e ele dá algumas indicações de que ela está ali. E aí fica aquela questão do terror sobrenatural, porém quando eu falo que ele se liga a outros contos é porque você vai ter 2 pontos de vista deste conto, e em relação a outro conto, do Conto das Cartas, você vai ter também uma passagem muito interessante sobre as limitações do ser humano, né? Então eu acho até que a gente pode pensar nesse conto particularmente como uma questão sobrenatural ou não, né? Ter lido esses contos que se interligam aqui, esse das cartas, o Orla 1 e 2, enfim, acho que foi um complemento incrível. Eu não li nessa edição aqui, mas eu quero muito ler essa edição completa. Os contos de Guy de Maupassant são maravilhosos, ele tem vários contos de terror. Nessa edição de 125 contos da Companhia das Letras, tem, claro, esses 3 contos que eu mencionei. Deixa eu ver até se eu consigo achar aqui os nomes dos contos. Ó, tem o Orla aqui, um louco, tem um aqui que é um louco e uma interrogação, talvez. Ah, não, tem aqui. Carta de um Louco, eu acho que é justamente esse aqui, nesse que eu falei pra vocês que eu gostei muito. Mas já fica aqui a dica desse conto incrível, que tem muito de terror, né, dessa sensação de medo, do desconhecido e de não saber o que está ali, não conseguir entender, não conseguir explicar. Terror no Espaço, eu escolhi um livro que também tem, claro, ficção científica, também é muito psicológico e uma experiência incrível, porque eu adoro essa união de ficção científica, horror, suspense, psicologia,
a mente do ser humano sendo testada, e eu estou falando de Solaris, do Stanislaw Lem. O autor desse livro é polonês e ele traz como protagonista um psicólogo cientista que viaja para Solaris, que é esse planeta, uma força alienígena inteligente que o ser humano ainda não conseguiu entender, tudo há muito tempo, mas ainda não chegaram a realmente ter um entendimento de como essa inteligência alienígena funciona, e Solaris tem um oceano inteligente. E esse psicólogo vai lá para tentar estudar esse organismo vivo, só que ele encontra lá uma atmosfera completa de terror, porque os únicos cientistas presentes nessa estação estão enlouquecendo por algo que o planeta consegue fazer com a mente do ser humano. Então mexe muito aqui com as emoções e com o psicológico. E também é daquelas histórias de suspense que você fica vidrado, sabe? Que você devora. Eu adorei esse livro. Preciso até conferir a adaptação, mas se eu não me engano, me disseram que não é tão boa. Posso estar enganada. Terror pouco conhecido. E para essa categoria eu escolhi um livro de terror que eu não tenho mais na coleção. Eu creio que eu doei esse livro numa das doações que eu fiz, das limpas que eu fiz na estante. Mas ele é um livro de terror bem interessante, que também tem uma adaptação juvenil, né? Uma adaptação com jovens, até porque os protagonistas da história são jovens. E eu estou falando de As Ruínas, do Scott Smith. Espero estar falando certo o nome do autor, porque foi a única coisa que eu li desse autor há já vários anos. Eu acho que eu tinha ali os meus 20 anos quando eu li As Ruínas, eu tô com 33. Mas foi um livro que eu lembro de ter devorado também. Um livro com uma grande atmosfera de terror. Ele se passa no México e um grupo de personagens que está por lá turistando vai tentar ajudar uma pessoa que eles conhecem, que fala que o irmão, eu não lembro se é irmão, tá? Mas um conhecido, alguém, desapareceu num certo local. Quando eles vão procurar essa pessoa nesse certo local, eles ficam presos por uma força que os mantém ali. Uma força inteligente que está ali no chão, nas plantas e nas coisas. E tem toda essa atmosfera de terror, de estar isolado num canto, não conseguir sair. E é aquele livro jovem, né, de personagens que foram para férias paradisíacas e se deparam com um grande pesadelo. Eu lembro que tinha uma citação de Stephen King nesse livro, que foi publicado pela Intrínseca, que dizia que é um longo e desesperado grito de horror. Gente, eu lembro muitas coisas desse livro, né, pra vocês verem, pra ter lido há tanto tempo, realmente foi um livro que ficou na minha cabeça, sabe, pelo horror da história. E até tentei assistir a adaptação e não consegui, porque eu fiquei com medo na adaptação, sabe? Eu fiquei achando muito horrível. Aquela leitura rápida pra quando a gente quer passar um nervoso de terror. Eu não sei se ele tem disponível fácil hoje em dia, talvez ele esteja esgotado. Conta aqui embaixo se você já leu As Ruínas, ou se você tem esse livro, se já assistiu a adaptação. Eu coloquei terror pouco conhecido porque eu não vejo ninguém comentar, sabe, sobre As Ruínas. Mas é um livro assim, né, que tem uma citação de Stephen King na capa, por exemplo, e que ganhou a adaptação. Terror e loucura. Eu não poderia fazer um vídeo definitivo aqui no canal com tantas dicas de livros de terror e não colocar este autor aqui. Então, esse foi um caso que eu criei a categoria para colocar o autor. Não é o caso dos outros. Eu saí pensando em categorias, depois eu pensei nos livros. E em poucos momentos eu pensei em livros e pensei em categorias, como este aqui. Então eu criei a categoria Terror e Loucura para falar sobre o H.P. Lovecraft, né? Para dar essa dica de contos do H.P. Lovecraft, que são contos incríveis de terror. São contos que me lembram Edgar Allan Poe também. O H.P. Lovecraft, claro, veio depois, mas ele tem uma identidade muito própria. E realmente, tem alguns contos muito marcantes. Naquele meu vídeo de contos favoritos que eu falei, tem um conto do H.P. Lovecraft que eu não vou contar qual é. Mas então vou deixar aqui a dica do livro, Os Melhores Contos de H.P. Lovecraft. Eu gosto muito dessa edição da Edra, mas tem várias outras edições. Tem Dark Side Books também, com edições lindíssimas desse autor e com vários dos principais contos. São contos em que personagens se deparam com o desconhecido, o inominável, um medo muito profundo que os leva à loucura. Personagens que outrora eram pessoas sãs, pé no chão, na realidade, e que são deparados, né, que são confrontados com coisas inexplicáveis que muitas vezes os fazem perder a sanidade. Então tem muito de loucura nos contos do H.P. Lovecraft, daquele terror abismal, aquele terror profundo e antigo. É realmente uma expressão do terror muito forte aqui. Tem alguns dos monstros que o H.P. Lovecraft criou, aquelas criaturas enormes e horrendas. Tem até aqui um pouquinho, né, dos tentáculos aqui na capa. E realmente tem muitos contos bons demais. Eu vou mencionar aqui, gente, por cima, alguns dos principais contos que eu mais gosto. Tem a novela, né, Nas Montanhas da Loucura, que tem até vídeo aqui no canal só pra ela, que eu adoro. Também tem a ver com expedição científica, que se depara com coisas, né, muito antigas ali enterradas. Mas dos contos que eu gosto muito, por exemplo, apenas alguns por cima, Os Gatos de Utah,
A Música de Eric Zahn, Ar Frio, Chamado de Cthulhu, Cthulhu, enfim, como você quiser, O Modelo de Pickman, A Cor que Caiu do Espaço. Dos que eu li, né? Eu não li todos ainda aqui, todos esses são contos sensacionais. Terror psicológico, eu vou para um livro que eu acho que muitas vezes a gente não pensa, não associa como um livro de terror, mas ele é total um livro de terror. Eu estou falando de Jogo do Anjo, de Zafón, incrível, maravilhoso, autor do meu coração. Zafón coloca muito de terror em suas histórias. Praticamente em todas as suas histórias, em todos os livros que ele escreveu, tem elementos de terror. Era algo muito constante e presente em sua narrativa, em seus enredos, em seus livros. E o livro mais terror, né, o livro com mais aspectos de terror do Zafón, sem dúvida alguma, é o Jogo do Anjo. Ele é um terror muito psicológico, que você se questiona a todo momento se o que está acontecendo é real ou não. Tem aqui uma figura muito enigmática, um vilão aqui nessa história que tem um grande poder e que assombra cada vez mais a vida do Davi Martin, que é o nosso protagonista, e que também é um dos meus personagens favoritos da literatura. Toda a trajetória do Davi Martin aqui, tudo que ele passa, o seu colapso psicológico, suas escolhas, sua vida, o suspense, o mistério que permeia esse livro e, acima de tudo, o terror que permeia esse livro e que permeia também a vida do Davi Martin como uma grande maldição. É curioso pensar que de todos os livros aqui, provavelmente um dos que eu mais tive medinho enquanto eu estava lendo é justamente o Jogo do Anjo. E eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu já li esse livro 3 vezes, mas quando eu li pela primeira vez, faltou luz numa das cenas. E eu fiquei desesperada, como assim falta luz, sabe? É uma coisa que me marcou muito na época também. Livro sensacional, gente. Dá pra ler ele como o primeiro livro de Zafón, sim, tá? Mas não paramos por aqui, porque temos agora terror juvenil. E eu também poderia ter colocado alguns livros em terror juvenil, como Coraline, por exemplo, que é um livro que eu amo e que é um grande favorito, mas eu escolhi como terror juvenil mais um livro de Zafón. Esse, pra mim, também é um dos livros mais marcantes de Zafón. Tanto por ser o primeiro livro dele, né, o que iniciou sua carreira, mas também por ser um dos que me desperta uma reação mais emotiva relacionada a essa história. E, sem dúvida alguma, é um livro de terror. Junto com o Jogo do Anjo, é um dos que mais tem elementos de terror. Apesar que todos eles têm, né? Porque se a gente pensar em Marina, As Luzes de Setembro, até o Palácio da Meia-Noite, enfim, todos eles têm um pouco de terror. E na série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que o Jogo do Anjo faz parte também. Mas eu acho que eu associo esse a um dos que mais tem esse elemento presente, né? Só a figura do Príncipe da Névoa é bem assustadora. E esse local ali em que o personagem, um garotinho, vai com sua família morar, essa paisagem litorânea, esse cenário litorâneo, e é toda a maldição que ele vai se deparar ali, né? Há uma coisa ali já acontecendo há muito tempo que ele vai precisar enfrentar com sua irmã e o seu novo amigo que ele faz ali. E só aqui, em ter também um cemitério de estátuas, o negócio do cemitério de estátuas dá um medo, viu? Cemitério de estátuas é algo que eu acho muito bizarro e que é bem trabalhado aqui nessa história ao compor esses elementos de terror, sabe? Então, sim, terror juvenil, um livro voltado para o público jovem. Dá pra ler de boa, assim, se você é jovem. Mas talvez dê aquele medinho, sim. Uma história incrível de Zafón, né? O primeiro livro de todos. Eu amo histórias pós-apocalípticas e chegamos ao terror pós-apocalíptico. Este livro aqui também se encaixa em terror com zumbis. Apesar do nome zumbis não ser dito em momento algum do livro, sabe? Eles são chamados de outro nome. E mais uma vez, um autor favorito que já apareceu aqui algumas vezes. Porém, um livro que não é muito comentado dele. Eu estou falando de Celular, do Stephen King. Esse, eu acho, foi o terceiro livro que eu li do King, de todos, sabe, lá atrás. E ele é um livro que eu não vejo as pessoas comentando muito, mas particularmente um livro que eu gostei demais. Tanto por gostar de histórias pós-apocalípticas, também de zumbis, que aqui são chamados de fanáticos. Eu acho que eu tô falando o termo certo, faz muito tempo que eu li. A forma como os zumbis aqui se originam é muito única. O Stephen King vai usar o celular. Todo mundo que tá no celular em determinado momento enlouquece, né? Então eles são equiparados aí a mortos-vivos, né? Eles começam a agir dessa forma, a querer carne humana, enfim, toda aquela coisa de zumbi que a gente conhece. Mas também os zumbis aqui têm algumas outras características, né? Que não são tão comuns. Claro, aquele negócio todo do Stephen King, ele ia criar uma coisa própria. Tem toda uma história aqui, uma força aqui atuando também. E os protagonistas que vão tentar sobreviver nesse cenário completamente pós-apocalíptico nos Estados Unidos. O protagonista do livro vai cruzar uma grande distância aqui, quer cruzar uma grande distância para ir atrás do seu filho. Porque quando essa onda de zumbis fanáticos aconteceu, ele estava numa viagem a trabalho. Então ele não estava com sua família. Eu gosto muito desse livro, tenho boas lembranças dele.
O final é daqueles finais do King que dividem opiniões, mas eu não tive problema algum com o final desse livro. E é daqueles livros do King que eu quero reler para trazer vídeo aqui no canal e que vai ser um prazer reler, porque eu adoro histórias assim, Stephen King, pós-apocalíptico, zumbis. Gosto, gente, adoro. Vou fazer questão de reler para trazer um vídeo aqui para vocês. No terror brasileiro, eu escolhi um específico, mas aí eu trouxe um livro que tem esse e muitos outros, e que é um livro que eu deixo aqui a dica de terror brasileiro. O livro é O Medo Imortal, publicado pela Dark Side Books, com vários contos clássicos de terror escritos por imortais da Academia Brasileira de Letras, e uma autora que entra aqui como uma homenagem, já que ela supostamente era para estar originalmente, né? Se você assistiu o vídeo, você sabe de quem eu tô falando, do que aconteceu. Mas então, eu adorei aqui conhecer vários desses autores, especialmente através dos contos de terror, que é algo que muitas vezes a gente não vê tanto assim quando, por exemplo, pensamos em clássicos brasileiros, né? Então não são leituras da escola que a gente costuma ter contato. Foi muito legal a Dark Side Books, né, trazer essa edição para nós, essa edição que tá incrível, com muitos contos maravilhosos. Mas o conto que eu pensei mesmo para representar é A Causa Secreta de Machado de Assis, um conto que eu já li 3 vezes. Eu li num livro A Causa Secreta e Outros Contos, eu li também no 50 Contos de Machado de Assis e nesse aqui. A Causa Secreta é um conto incrível de terror e ele também é aquele conto de terror real, né? Poderia estar na categoria de terror real. Eu não quero falar muito sobre o conto porque ele é bem curtinho, mas o que eu posso dizer é que o protagonista desse livro conhece um médico e aos poucos ele vai descobrindo algumas características perturbadoras na personalidade desse médico, né? Algumas propensões bem bizarras e perturbadoras que entram aí nesse ápice do horror, dessa atmosfera de terror aqui, neste rápido conto de Machado de Assis. Mas fica aqui a dica, gente, de todo esse livro aqui, Medo Imortal, com vários contos incríveis que se encaixam na categoria terror-horror. Terror para o Halloween. Terror especial de Halloween. Eu também criei essa categoria específica para o livro, porque não tem como no mês do Halloween, num vídeo específico com dicas de livros de terror para o Halloween, não ter esse livro aqui incluso. Para mim ele é um dos principais, um dos melhores livros que você pode ler no Halloween e um dos meus grandes favoritos da vida. Eu amo esse livro, gente, demais. Algo Sinistro Vem Por Aí, do incrível Ray Bradbury, que é um autor sensacional. Vários livros do Ray Bradbury são legais para ler no Halloween, tem a Árvore do Halloween, tem o The October Country, né, que eu queria tanto uma edição agora em português, existiu há muito tempo, mas hoje em dia está esgotado. E o Algo Sinistro Vem Por Aí é um dos grandes clássicos que também inspirou tantos autores. A literatura de Stephen King tem grande influência de Ray Bradbury, que era um dos seus autores favoritos, é um dos seus autores favoritos. Se você ler este livro, você vai encontrar várias semelhanças, por exemplo, com It, a Coisa, em tantos aspectos. Eu acho que eu fiz até algumas pontuações sobre isso no vídeo que eu gravei sobre Algo Sinistro. Esse é um livro super Halloween. Tem 2 protagonistas sensacionais que são 2 grandes amigos, então também fala muito sobre amizade, lealdade e coragem. Também sobre bem versus mal aqui, um mal que chega à cidade durante o Halloween e que eles vão precisar de forças para enfrentar. A narrativa maravilhosa e poética do Ray Bradbury que permeia tudo isso, toda essa atmosfera de terror, um mistério ali, algo sinistro no ar, né, como já diz o título, Something Wicked This Way Comes, o nome do título em inglês. Então é uma tradução bem legal para o português também, né, o título ficou muito legal. E o nome desses personagens, gente, um deles é o William Holloway e o outro é o Jim Nightshade. Só o nome dos protagonistas já combina super com Halloween. Só pra dar aquele gostinho, os 2 se aproximavam dos 14 anos, a idade efervescendo em suas mãos. E foi naquela semana de outubro que eles cresceram da noite para o dia e nunca mais foram tão jovens. A fonte do terror. Não tinha como deixar isso aqui passar. Mais um que eu criei a categoria para encaixar o livro, ou melhor, para encaixar o autor, que foi fonte, inspiração, influência para tantos e tantos outros autores, incluindo autores presentes aqui nessa pilha que já passou por este vídeo. Eu estou falando, claro, de Edgar Allan Poe, maravilhoso, também um dos meus grandes favoritos. Eu adoro os contos de Poe, vários contos de terror incríveis. Naquele meu vídeo que eu falei pra vocês, os contos de terror, tem um conto específico do Edgar Allan Poe que pra mim é sensacional. Também vai ficar no ar, né? Porque você contar tudo aqui não tem mais graça depois pro vídeo. Mas eu tenho muitos contos favoritos do Edgar Allan Poe, que é um autor que a gente associa muito com contos de mistério, morte, loucura. Tem muito da influência do Poe no H.P. Lovecraft. A narrativa dele super envolvente, com aquele suspense.
as mulheres etéreas também, ter criado um dos grandes detetives que inclusive inspirou claramente Sherlock Holmes. Gente, Poe é sensacional, e se você procura contos de terror, fonte do terror aqui para muitos e muitos outros, vale a pena ler, né? E com certeza quem adora o gênero, quem gosta, já leu alguma coisa do Poe, mas caso você não tenha lido, fica aqui a dica, ou mesmo queira ler, porque vale a pena. Eu acho que mesmo para quem não é tão fã do gênero assim, conhecer e experimentar um pouquinho de Edgar Allan Poe vai fazer bem. E concluindo então com o terror Quero Ler, um dos próximos livros de terror que eu vou ler e que eu coloquei nas metas deste mês, mas ainda não li. Com fé eu leio no finalzinho do mês, né, ou se não fica para depois, mas eu quero muito conseguir encaixar e ler finalmente A Cidade dos Amaldiçoados. Também um clássico do terror de ficção científica, do John Wyndham. Esse aqui tá nos 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, junto com outro livro desse autor que eu comprei também, no caso em inglês, né? Essa edição aqui foi publicada recentemente pela editora Diário Macabro e eu mal posso esperar para conferir. Temos aqui também terror com ETs, terror de ficção científica, uma cidade em que de uma hora para outra várias mulheres ficam grávidas e dão à luz. E aí todos esses filhos são muito parecidos, se conectam entre si, tem uma força ali entre si. Como isso vai afetar essa cidadezinha, a vida das pessoas ali. E o que vai acontecer, né? O que aquelas crianças querem ali, enfim, todo esse aspecto do terror ali permeando de algo próximo, mas estranho, né? Porque aqueles meninos serão criados como filhos, mas eles não são filhos dessas pessoas, tem alguma força ali, algo ali agindo sobre essas pessoas, agindo sobre a cidade. Essas crianças têm poderes especiais, telepáticos, algo sobrenatural permeando tudo isso e o medo e a tentativa de entender. Então eu tô louca pra ler, é o tipo de história que eu adoro, eu amo a adaptação da década de 90. Então mal posso esperar para conferir, espero conseguir ler no finalzinho deste mês, né? Eu tô gravando este vídeo agora, na semana anterior à semana que vocês estão realmente assistindo. Mas logo eu vou postar e com fé eu consigo pegar A Cidade dos Amaldiçoados para ler. E é isso, gente. Chegamos ao final deste vídeo, que foi longo, eu sei. Conta aqui embaixo se você assistiu até o final. Sempre adoro ler os comentários de quem foi fiel, permaneceu até o final. De todos vocês, claro, né? Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Me conta se você pegou alguma dica, se você quer muito ler algum desses livros ou se já leu. Qual é o seu terror favorito? Deixa aqui embaixo sua dica também. Vamos conversar e trocar ideias, que é a melhor parte de todas e tudo que eu faço aqui no canal, essa interação com vocês. Então não esquece de curtir e se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.